Esperando ver se o Juliano consegue entrar, dando um tempinho para a gente fazer a prece, então, inicial. Tá bem. Tá? Tá. Ô, Dani, tu faz a prece inicial para nós? Tá. Juliano entrou, mas eu acho que não sei se o áudio dele está ativado. Oi, Juliano, você está aí? Acho que não, né? Acho que não, acho que ele... É que talvez ele esteja tentando entrar. Pode ser. Mas vocês entraram lá pelo link, né? Sim, eu entrei pelo link. Ah, tá. Oi, Dani. Eu acho que é mais Oi, fácil. Luísa, tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Acho que pode fazer a prece, Dani. Vamos fazendo a prece, porque esse Zoom ele tem minutos controlados, né? A não ser que a gente pague por mais. É verdade. Então tá bem. Vamos lá. Minha primeira prece online. Como diz a minha filha, não há o que não haja. É verdade. Então tá, então vamos concentrar, serenar um pouquinho o nosso coração, a nossa mente. E, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de mesmo à distância, mesmo sem estarmos, né, próximos, nos vendo, nos abraçando, temos a oportunidade de estar aqui dividindo um pouquinho o nosso conhecimento, estudando juntos, para que tenhamos forças, para que tenhamos persistência, paciência para superar esse momento que estamos vivendo todos. Que Jesus e os nossos protetores e os nossos colegas encarnados e encarnados estejam nesse momento conosco, também em busca de um aprendizado. Tenhamos, então, um excelente encontro. Que assim seja. Que assim seja. Então, gente, estou aqui, me preparei aqui, deixei tudo à minha volta aqui para poder conversar com vocês. Essa semana também não foi muito fácil, né? A gente teve aí desenrolar dos acontecimentos da semana passada e isso tudo vai nos afetando emocionalmente. Mas graças a Deus ainda manteve-se a temperatura pelo menos alta, né? O que nessa próxima semana promete baixar um pouquinho a temperatura. E a gente sabe que com a baixa da temperatura a nossa imunidade também baixa, a gente fica preocupado para não se gripar, para não se resfriar com as crianças, com os idosos, com as pessoas que convivem com a gente, né? E aí eu até compartilhei ali com vocês no grupo. O Juliano está dizendo que não consegue nos escutar. Se alguém puder mandar uma mensagem no WhatsApp aí para ele assistir pelo menos no Face, então, que no grupo do Face está ao vivo. Se alguém puder, Dani consegue mandar mensagem, Dani? Tá no computador? Tá. Que daí... no celular, daí, se não... Tá, é só para a gente avisar ele, entrar no Face, que no Face a gente está transmitindo ao vivo. Então, essa semana, assim, né, afora o capítulo 5, que eu acho que ele é na medida para tudo isso que a gente está estudando, né, até nem estou com pressa de passar o capítulo 5, porque além de ele ser mais longo, tem vários temas ali que a gente pode estar estudando, explorando, conversando a respeito, né, então eu não estou com muita pressa de ir passando os capítulos, né. Porque nós estamos num momento diferente, nós não estamos fazendo aula por fazer aula, ninguém vai se formar, na verdade a gente precisa se
se abastecer emocionalmente para o momento. E esse capítulo 5 é bem, assim, importante para a gente entender tudo isso que está acontecendo, né? E ali no livro do Religião dos Espíritos tinha uma mensagem que eu compartilhei ali no grupo que se chama O Caminho da Paz. Ela foi numa reunião pública de 8 de junho de 1959. Eu estava lá no plano espiritual, de certo, nesse momento, que eu nem tinha nascido. E diz assim: dos grandes flagelos do mundo antigo, salientavam-se 10 que rebaixavam a vida humana. A barbárie, que perpetuava os desregramentos do instinto, a fome, que atormentava o grupo tribal, a peste, que dizimava populações, o primitivismo, que irmanava o engenho do homem e a habilidade do castor, a ignorância, que alentava as trevas do espírito, o insulamento, que favorecia as ilusões do feudalismo, a ociosidade, que categorizava o trabalho à conta da humilhação e penitência, o cativeiro, que vendia homens livres nos mercados da escravidão, a imundície, que relegava a residência terrestre ao nível dos brutos, e a guerra, que suprimia a paz e justificava a crueldade e o crime entre as criaturas. Veio a política e, instituindo vários sistemas de governo, anulou a barbárie. Apareceu o comércio e, multiplicando as vias de transporte, dissipou a fome. Surgiu a ciência e exterminou a peste. Exterminou em termos, né? Criaram-se o telégrafo sem fio e a navegação aérea e acabou-se o insulamento. Progrediram os princípios morais e o trabalho fulgiu como estrela na dignidade humana, desacreditando a ociosidade. Cresceu a educação espiritual e aboliu-se o cativeiro. Agigantou-se a higiene e removeu-se a imundície. Mas nem o comércio, nem a política, nem a ciência, nem a indústria, nem a imprensa, nem a aproximação entre os povos, nem a exaltação do trabalho, nem a evolução do direito individual e nem a higiene consegue resolver o problema da paz. Porquanto a guerra mostra de mil faces que começa no egoísmo de cada um, que se corporifica na discórdia do lar e se prolonga na intolerância da fé, na vaidade da inteligência e no orgulho das raças, alimentando-se de sangue, lágrimas, violência, desespero, ódio e rapina. Tão cruel entre as nações supercivilizadas do século XX, quanto já o era na corte obscurantista de Ramsés II. Somente desaparecerá quando o Evangelho de Jesus iluminar o coração humano, fazendo com que os habitantes da terra se amem como irmãos. É por isso que a doutrina espírita nola revela atualmente sob a luz da verdade, fiel ao próprio Cristo que nos advertiu convincente. Conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Achei essa mensagem bem legal, assim, por tudo isso que a gente está vivendo. E essa situação que ninguém esperava viver, né? Uma pandemia mundial, onde todos nós temos que rever os nossos conceitos, a nossa vida, nossa rotina, nossos hábitos, né? E essa semana eu ouvi algumas frases assim que me chamaram a atenção. E uma delas é essa questão de ser cristão, né? Eu vi uma palestra do André Trigueiro, onde ele disse assim, numa live, porque ele está fazendo lives diariamente, né? E aí ele disse assim que eu não sei de que Cristo eles estão falando, mas com certeza não é o mesmo Cristo que eu conheço. Porque tem alguns que estão se dizendo cristãos e fazendo umas coisas assim que não tem cabimento, né? Não tem assim justificativa. Em nome de ser cristão, apoiar situações que não é o que vai preservar a vida da gente, né? Então ele falou isso. Isso foi uma frase que me chamou a atenção essa semana,
sobre essa questão de ser cristão. Então, se ele disse assim, se ser cristão é fazer isso que está sendo feito, então eu acho que eu acho que o meu Cristo é outro. Pode ser outro Cristo, mas o Cristo que eu conheço não admitiria não se ver o todo, não se vê o bem comum, não se vê o bem do próximo, do menos favorecido, enfim. E outra coisa que também me chamou a atenção, assim, dessas coisas que a gente está vendo a todo momento, né, é essa questão da paz, né? O Divaldo, até mandei ali no grupo hoje que ele falou, né? Fique em casa, seja paciente para você não se tornar paciente num leito de hospital. Se você achar hospital, né? E daí ele disse a necessidade desse vírus, do vírus ter vindo, e ele está aqui porque ele não está, ele está crescendo porque ele não está encontrando calma e serenidade na mente humana. Porque a nossa mente é um dínamo. Se nós estivéssemos harmonizados e se nós estivéssemos em paz e tranquilos e felizes e numa vibração mais elevada, nós expulsaríamos o vírus, ele não ficaria em nós, né? Então, assim, essa questão da imunidade, essa questão de estar bem, essa questão de viver em paz, tranquilamente. Quantas pessoas pegaram o vírus e não desenvolveram? Porque não tem construído dentro de si uma paz, uma tranquilidade, uma serenidade para que ele não se desenvolva. Muitas pessoas pegaram o vírus, desenvolveram a doença, mas não desenvolveram a fase mais grave, né? Então, eu acho que mais que tudo, a gente tem que estar em paz agora, ter mais tranquilidade, mais serenidade, não se deixar envolver nessa guerra mental, porque a guerra é mais mental do que outra coisa, né? É que tem muitas pessoas assintomáticas, né? Por isso também acho que o número baixo ainda, eu vejo, né? Porque eu duvido, gente, que não tenhamos passado aí de 200, 300 mil pessoas infectadas. A gente está aí em 90, estava ontem em 96 mil, mas isso são pessoas que fizeram testes, né? Como a gente falou na semana passada, não tem teste para todo mundo, então só faz teste quem está aí com muito sintoma, ou no hospital, ou veio a óbito. E essa questão do que a Anne está falando ali, da vibração, do pensamento, a gente está num momento bem difícil de conseguir se manter num bom pensamento, numa boa vibração, porque a gente não está tendo muito auxílio, né, dos governantes nesse sentido, tanto a nível estadual quanto federal. Isso acaba mexendo mesmo com a nossa mente, né? A gente fica preocupado com a doença, mas a gente também fica preocupado com a situação do nosso país. E as pessoas estão muito preocupadas também com a questão da economia. Claro, tem gente que não tem o que comer, né? Esse auxílio que não sai para todo mundo, enfim, né? Toda uma situação que acaba gerando um abalo emocional. Então, eu entendo ali a questão a gente tem que tentar manter uma boa vibração, mas assim, tem dias que é mais fácil, mas tem dias que é mais difícil. Né? E para isso nós temos que recorrer à prece, né? A prece e viver o presente, né? Viver o presente, esquecer o passado, o que passou, passou. Se tem gente que me deve, ou se tem gente que... Agora temos que ir vivendo, temos que ir lutando, ver o lado do outro, ter calma, serenidade, perdoar se alguém me fez alguma ofensa, se alguém, né? Tentar limpar o máximo possível a nossa mente, o nosso coração de mágoas, ressentimentos, essas coisas, né? E fazer a oração, fazer a prece, né? Não relaxar da prece. A prece é o que vai nos manter, a prece é o que vai nos sustentar. Pode falar, Dani.
Não, eu concordo com a Luísa, assim, é difícil porque a gente realmente acaba se envolvendo, mas em alguns momentos eu parei para pensar, eu ficar ouvindo e me aprofundando em tudo que está acontecendo vai fazer as coisas evoluírem, mudarem? Não vai, não é a minha... eu estar imersa em todas as informações que vêm da mídia, das porcarias que os nossos governantes estão fazendo, enfim, eu vejo que eu na prática eu não consigo fazer nada. Então, o que eu peguei para mim, né? Eu prefiro, em alguns momentos, até não estar informada de algumas coisas que estão acontecendo e só fazer a prece. Bom, sempre que eu posso, que eu paro para fazer as minhas orações, eu pedi que a gente consiga ter o melhor rumo possível para o nosso país, para o mundo, né? Mas em especial aqui para o nosso país. Porque se a gente fica pensando e ouvindo tudo que está acontecendo, gente, a gente realmente entra numa noia, não sai disso. Não consegue eu vou ficar isenta, sem pensar no que está acontecendo, sem pensar nas consequências. É muito complicado, muito complicado. Então, às vezes eu prefiro não ouvir, sabe? Vou seguir a minha vida. Não é se isentar no sentido de dizer não quero não saber de nada, não tô nem aí, não. Eu sei que as coisas não estão bem, né? E que a única coisa que eu posso fazer nesse momento é orar. Porque eu, Dani, sozinha não vou conseguir mudar nada. Mas eu concordo, Dani. Assim, às vezes eu também não estou assistindo mais jornal todos os dias, até porque é muita informação ruim, né? E é como a Anne falou ali, agora a gente passou a não planejar mais as coisas assim a longo prazo. A gente tem que viver um dia de cada vez, porque a gente não sabe como é que vai ser, né? A minha tia que mora em Cuiabá, ela viria agora na próxima semana, ela disse, eu não vou mais fazer planos, eu vou esperar, porque eu tenho um plano, Deus tem outro, e eu vou esperar, vou viver um dia de cada vez, vou pensar só no almoço que eu tenho que fazer, e não vou mais fazer plano, porque a gente nunca sabe, né? Eu acho que isso também acabou afetando além dos nossos hábitos, né? Das mudanças que trouxe essa pandemia para a vida da gente, essa coisa do viver o hoje também foi muito importante, digamos assim, porque até naquela palestra que eu assisti, que foi a que me motivou a ir para o grupo de estudo, foi aqui onde a Anne falou, porque a gente pensa muito no passado, muito no futuro e pouco no presente. E hoje a gente acaba tendo que só viver o presente, porque o que passou, a gente não vai poder mais voltar atrás, e o que é para frente a gente não sabe o que nos espera, né? Não sei se isso é feliz ou infelizmente. Por um lado é bom, por outro não é, mas eu acho que isso também serviu para a gente dar valor ao dia que a gente vive, né? E ao final do dia fazer a prece. Eu também tenho feito todos os dias, eu não consigo fazer no mesmo horário, porque às vezes eu estou em algum compromisso de trabalho ou ainda não cheguei em casa, mas eu faço todos os dias, e como a Dani falou ali, eu também sempre procuro pedir assim para que ilumine os nossos governantes, para que pensem na coletividade e não que pensem só em si, porque nesse momento a gente precisa que se pense no todo, né? E não em si próprio. Então acho que é bem isso mesmo. É isso aí. E assim, essa questão de viver o hoje, né? Então, hoje à tarde, nós aqui em casa também, nós vemos as notícias assim de manhã, um pouquinho ali no jornal da manhã e deu, sabe? Porque é tudo o que aconteceu no dia anterior. Já aconteceu. Daí a gente tem o hábito de ouvir palestra, meu marido também gosta de ouvir algumas linhas espiritualistas e tal, e a gente fica ouvindo música, a gente ouve muita música, e a gente passa o dia assim, eu vou trabalhar à tarde, ele fica em casa com a mãe, mas eu sei que a rotina é essa, assim, ver filme, ouvir música e tal. No trabalho é inevitável, porque como eu estou lá trabalhando, a gente está em contato o tempo todo, sempre tem alguém falando alguma coisa do governo,
que aconteceu, e até porque meu chefe tem contato direto, assim, né, com Brasília e tal, então a gente sempre está sabendo alguma coisa ou outra que está acontecendo. Mas, como diz, boca kills, né? A gente não fala, não comenta, não. A gente ri de algumas situações meio cômicas, porque tem umas situações que são tragicômicas, né? E, e é vida que segue, né? Voltando para casa, é estudar, fazer as coisas da rotina de limpeza, rotina de casa, assim. Daí, assim, antes de dormir, eu até nem tô lendo muito para não forçar muito os meus olhos. Eu tenho feito crochê, comecei a fazer crochê na quarentena, aquela semana que eu fiquei em casa, então estou gostando da atividade. E aí eu estava vendo uma palestra que meu marido estava assistindo hoje à tarde, uma moça que é coaching, e ela estava falando da importância da gente viver o hoje, a importância da gente escolher coisas simples para fazer, né? Escolher coisas simples para fazer. Coisas que a gente sempre quis fazer. Por exemplo, ontem a minha filha trouxe uma peça de roupa ali que estava descosturada. Ah, mãe, costura para mim. O que eu faria antes? Eu jogava ali num cesto, tá, quando der eu faço. Eu ia fazer lá quando eu me lembrasse, daqui uma semana, 2, se eu me lembrasse, a hora que eu não tivesse absolutamente nada a fazer, o que era muito difícil, né? Mas daí eu tava sem fazer nada, disse, por que eu não faço agora, né? Peguei e já fiz. Então, é tipo, não deixar para depois, é uma coisa simples, dá para fazer agora. Não vai 1, 2, 3 minutinhos para dar uns pontinhos, não vai acabar com o meu dia, né? E aí a gente vai percebendo a desaceleração na vida da gente, a desaceleração da ansiedade, a desaceleração da gente ter que programar as coisas para elas acontecerem. Eu tinha uma viagem programada, que era meu presente de 50 anos, esse ano eu fiz 50 anos, né? Esse ano não, novembro de 2019 eu fiz 50 anos, e meu presente de aniversário, a minha festa, eu substituí por uma viagem. A viagem dos meus sonhos, conhecer Nova York, né? Então, tá tudo certo, a viagem marcada, com uma amiga. A gente ia agora dia 8 de junho, e a gente ia ficar 20 dias. Íamos ficar uns dias em Nova York e íamos depois para Chicago. Morreu tudo, né? A gente tá com as passagens suspenso, e agora daí ela vai tentar remarcar a passagem. Ela se pode ser para o Natal, pode ser quando quiser. Depois de agora, se eu estiver viva, pode ser quando der. Eu vou marcar. Quando tu disser assim, ó, a viagem vai ser tal, eu vou lá e marco minhas férias. Porque, entendeu? Não adianta a gente querer marcar. Agora inverteu, a gente tem que se adaptar às situações. Né? Não fazer com que isso é um trabalho de aceitação enorme. E isso faz com que a gente pense sobre esquecer o passado. Mas qual é o passado que nós estamos falando agora? Nós não estamos aqui no Evangelho, no item 11, que é o que nós estaríamos vendo aqui, ele vem falar sobre um passado, do passado, de outras vidas, o esquecimento do passado, por que nós esquecemos o passado, enfim. Mas agora nós temos que nos reprogramar para esquecer o passado que aconteceu ali de março para trás. É o passado recente. Né? Nós temos que nos adaptar agora a uma nova realidade, a uma nova vida, uma situação nova que vai vir, que a gente ainda não sabe como é que vai ser, né? E assistindo um podcast, até recomendo para vocês, se vocês gostam de ouvir essas coisas, tem um podcast novo que a CNN lançou, que chama O Mundo Pós-Pandemia. E o primeiro entrevistado é o Karnal. O segundo entrevistado da segunda semana foi o Pondé. E daí a repórter perguntou para ele assim, o que você espera que aconteça no mundo depois que a pandemia acabar? Ele disse assim, de verdade mesmo,
de verdade, eu espero que o mundo volte a ser o que era antes da pandemia. Se o mundo voltar a ser o que era antes da pandemia e a gente puder viajar normalmente, como a gente estava acostumado a fazer, eu já vou gostar, porque é o que eu gosto de fazer, dizendo. Eu gosto de viajar. Mas eu acho que nós vamos ter que nos adaptar a uma nova realidade, que nós ainda não sabemos qual será. Porque o reflexo econômico, realmente, nós vamos começar a sentir daqui um mês e pouco, porque ainda por enquanto tem dinheiro. Por enquanto o governo tem dinheiro para dar, por enquanto, né? Daqui a pouco, quando os impostos não forem recolhidos, as taxas não forem, né? Então daí a gente vai sentir o reflexo mais para frente. Ontem também me chamou a atenção uma cena que eu vi, talvez vocês já devem ter visto aí no diarinho, aquela academia chique que tem ali na fazenda. Eu vi a chamada. Tinha um caminhão ali parado carregando tudo, né? E os funcionários chamaram a polícia, parece que para reter, porque parece que só de aluguel ele já devia 6 meses. Então, quer dizer, o problema já não é decorrente da pandemia. A pandemia só agravou o problema dele, né? E aí já vinha com problemas. Né? Já vinha com problemas. Então, assim, pensa em quantas situações ocorrerá a mesma coisa. Tá dando sinal aqui que daqui 10 minutos acaba o nosso tempo. Que rápido, né? Eu ia dizer, nossa, passa muito rápido. Mas depois eu encerro, daí na live aqui eu faço a prece de encerramento, depois vocês podem ver a prece lá no final. Mas quantas situações vão acontecer desse jeito? Quantas pessoas à nossa volta, né? Uma outra frase que também me chamou a atenção essa semana, eu tentei voltar para a hidroginástica. Fiz uma aula, mas aí fiquei louca de medo, porque a hidroginástica ali no Sesc, ela é meio... A piscina é grande e é fria. E a gente não pode usar banheiro, as determinações da justiça é que tu não pode usar banheiro, não pode usar chuveiro. Então, pensa, tu sai da piscina com o maiô molhado, tu tem que ir lá no banheiro, tirar aquele maiô molhado, botar uma roupa seca, sem tomar banho, para ir para casa. Aí eu disse, bom, eu vou fazer atividade física, mas no mínimo vou pegar um resfriado, né? Então, vou baixar a minha imunidade. Daí meu marido disse, não, cancela isso aí porque não vai dar. Aí tá, então desisti. Mas daí lá conversando com algumas pessoas ali, uma pessoa me disse uma coisa e eu fiquei pensando, né? Falam tanto em pandemia. Você conhece alguém que esteja com o Covid ou que morreu de Covid? A pessoa me perguntou, né? Daí eu fiquei pensando, assim, que morreu de pandemia em função da Covid, eu não conheço ninguém, mas eu conheço algumas pessoas que contraíram, algumas pessoas das minhas relações, né? Mas daí eu fiquei meditando, assim, se todo mundo pensar assim, então daí nós estamos pensando que isso é mentira, que não existe, que é coisa inventada. Será que o egoísmo do mundo é tão grande assim, das pessoas estarem pensando dessa maneira? Só porque não conhece pessoalmente, então quer dizer que só quando for com a minha família, quando for com alguém dos meus, é que daí eu vou me mexer, eu vou respeitar, eu vou fazer. Mas, Luane, assim como tem essa pessoa que te perguntou, tem muitas pessoas, muitas mesmo. Eu leio várias vezes, quando tem essas notícias sobre a pandemia, os comentários são absurdos. De, não, isso, aquilo. E é bem como a gente tá achando mesmo. Tipo, então, quer dizer que enquanto não for alguém da tua família ou alguém do teu meio, do teu ciclo, então tu não vai acreditar. E isso é muito ruim, porque isso gera uma sensação de normalidade nas pessoas, de que não é nada, não vai acontecer nada. Isso é muito ruim. É muito ruim para eles e para nós também. Justamente.
Então, só resta mesmo rezar. Rezar por eles, rezar pela gente, né? Manter a vibração positiva, tentar ao máximo ver coisas boas, ouvir coisas boas, coisas que façam bem ao espírito, buscar o simples, buscar o tranquilo, buscar a tranquilidade, serenidade, é o que nos resta fazer. Esquecimento do passado, tudo isso que está relacionado nesse capítulo de hoje, até deixo aí para vocês lerem o item 11, né? A gente tem que esquecer, mas esquecer assim, esquecer do nosso egoísmo, esquecer do passado, esquecer de quem nós éramos, talvez, antes da pandemia, e nesse momento começar a construir um ser humano novo, né? Não precisamos abandonar os nossos princípios, nem aquilo que rege a nossa moralidade, que a gente já vem construindo isso há algum tempo, né? Mas a gente pode procurar ser um pouquinho melhor, né? Um pouquinho melhor. Ontem a gente saiu de novo para distribuir a sopa. A gente está fazendo de 15 em 15 dias. Eu não avisei nada no grupo, porque para não ficar pedindo muita coisa, porque a gente até já tinha doação, a gente já tem doação até para a próxima quinzena. A gente está fazendo uma canja simples, tudo simples. E aí nós fomos lá levar, e daí chegamos ali na igreja, a gente deu a sopa, a pessoa assim, que precisava de um chinelo. Num outro lugar, nós chegamos, a pessoa que estava precisando de um cobertor. Eu troco a sopa por um cobertor, porque essa noite vai esfriar. Eu não tenho nem uma roupa, eu estou com frio, sabe? Então, assim, a gente deu a sopa, claro, mas a gente tentou resolver o problema ali. Eu tinha uma coberta no carro, o outro foi atrás de um chinelo em casa, trouxe lá depois pro cara. E a gente saber a necessidade do outro, tentar resolver sem julgamento, né? Tentar ser humano, não ficar assim, com mágoa, nem ressentimento, nem peso no coração. Fazer prece não é só preces decoradas, mas do coração, né? Naquele momento que tu sente que aquela pessoa diz alguma coisa ali que, né, tá. Por exemplo, essa pessoa me perguntou isso sobre a questão de se eu conhecia alguém e tal, eu fiquei pensando, mas já na mesma hora eu fiz uma prece para que ela se amoleça um pouquinho mais o coração, né? Porque não é só quando a gente fica sabendo nas relações da gente que a gente tem que fazer alguma coisa, né? Muito. Com certeza. Então tá, meninas, tem mais alguma coisa que vocês gostariam de compartilhar? Acho que o nosso tempo aí tá nos finalmente. Tá. Não, acho que não, acho que foi bem legal, eu acho bem bacana, assim, esses encontros, assim, fazem bem, pelo menos para mim, faz muito bem, sabe? Uhum. Então, acho que é bastante importante. Que bom. Para a gente poder, assim, para semana, né? Eu gostaria muito que todos conseguissem também participar, né? Uhum. Eu não sei se é algum problema de conexão ou talvez não se sintam confortáveis, né? Porque é relativamente simples, né? Vocês estão pelo celular, o computador, porque para mim é mais confortável, né? Tem uma estrutura aqui, mas porque já uso minha ferramenta de trabalho. Mas o pessoal participar mais com a gente. Eu acho que é uma coisa que a gente, né? Meu filho, olha, o meu filho pegou e falou assim pra mim, sabe, mãe, eu tô sentindo falta do centro espírita. Ai, que amor. Eu sei que tem a palestra aí de noite, mas não é igual, né? Então, assim, eu acho que a gente poder falar entre nós dá essa sensação de que parece que estamos juntos. Né? Por isso, hoje eu tô gravando aqui a live com vocês e gravando a live, porque se eles assistirem a live, pelo menos eles vão ouvir a nossa voz. Quem sabe na semana que vem eles se animam e conectam com a gente, né? Até porque a gente teve uma reunião de diretoria ontem, também por live,
e a casa vai permanecer fechada. Então, nós vamos ter que nos ir encontrando virtualmente por enquanto. Tá bom? Então, não, tá certo, tá ótimo. Eu acho que é como a Dani diz, às vezes algumas pessoas têm vergonha, não se sentem à vontade, né? Mas eu acho muito importante essa troca que a gente tem toda semana, assim. Eu fico bem contente. Pois é, pena que o Juliano não conseguiu entrar aqui. Não sei se ele entrou aqui para mim não apareceu como se alguém estivesse assistindo a live ao vivo no grupo. Ah, não, tem um aqui. Acho que é o Juliano. Acho que ele está assistindo aqui. E aí a gente vai compartilhar, vou compartilhar lá no grupo. Espero que o áudio de vocês tenha. Botei bem pertinho do computador aqui para ver se sai a vozinha de vocês, para dar um up, né? Para ver se o pessoal participa, porque se vê é muito importante. É muito legal. Tá bom? Beijo para vocês, boa semana, se agasalhem, se cuidem. Caprichem aí no própolis, no limãozinho, nas coisas que fazem bem aí para aumentar a imunidade, para a gente não se resfriar. Tá bom? Pode deixar. Boa semana, muito bom falar com vocês. Tá, eu vou fazer a prece aqui no final, vou fazer a prece de encerramento aqui, depois vocês acompanham lá. Tá bom? Beijo. Beijo, tchau. Tchau. Então, fica aí o convite, então, pessoal, para quem não conseguiu acessar o link lá, quem não conseguiu acessar o link, não conseguiu estar conectado conosco, que pelo menos semana que vem, se puderem, tentem pelo menos estarem ao vivo aqui para a gente poder conversar, se ver um pouquinho mais, estar mais juntos, né? Tá bom? Hoje nós trocamos aqui informações e impressões com a Luísa e com a Dani, né? O Juliano esteve nos assistindo aqui no Face, não conseguiu conectar, mas aqueles que tiverem essa disposição, essa disponibilidade, façam isso. É tão bom a gente se ver, é tão bom a gente falar sobre esses assuntos que nos fazem tão bem entre essas pessoas que compartilham, comungam conosco do mesmo pensamento, da mesma convicção. Então, vamos, nesse momento, encerrando, agradecendo a espiritualidade que nos proporciona estarmos juntos, estarmos conectados, estarmos emanados por esse sentimento de amor e bondade. E te pedimos, Mestre Jesus, ilumina os corações das pessoas que estão à frente dos nossos governos, do nosso país, os nossos magistrados, os nossos eleitos, aqueles aos quais o povo elegeu para que nos representasse diante de tantas decisões que o governo precisa tomar. Que a mão de Jesus e dos benfeitores espirituais possam tocar as suas vidas, de forma a fazer com que percebam a importância de se velar pelo bem comum, pelo bem do povo, pelo bem dos menos favorecidos. Proteja e ampare, Senhor, os nossos irmãos que vivem no Amazonas, no Amapá, no Pará, nessas regiões onde tem tantas possibilidades das pessoas se contaminarem, mesmo que inadvertidamente, através da água, através do ar, que eles possam, Senhor, serem amparados, cuidados, e que todos nós possamos ter uma vibração positiva, uma vibração alegre, uma vibração de paz e amor, e possamos estar juntos, irmanados na luz do divino amor, que nos uniu a todos, para que estivéssemos na face da terra nesse momento. Nós sabemos, Senhor, que nos escolheste para passar por isso, porque nós precisávamos crescer e aprender com esta experiência. Mas nós teremos nova oportunidade
nova vida, novo momento de estar aqui. Então, que esse planeta sobreviva a tudo isso, que esse planeta passe por essa transição e se torne um lugar melhor para tantos outros espíritos que merecem também reencarnar e ter as suas experiências no planeta Terra. Agradecemos a nossa grande Mãe Terra, agradecemos a Jesus, aos bons espíritos e pedimos a sua proteção para mais uma semana e que possamos vencê-la e todas as que vierem. Nos iniciamos pela próxima, vivendo um dia de cada vez, valorizando o simples, valorizando o bem comum, valorizando a paz. Muito obrigada, boa noite a todos, que a paz do Mestre cuide e ampare a todos vocês, meus amigos, meus irmãos de caminhada, e que nos dê boa vida e tranquilidade acima de tudo.